Você sabia que nem todo empuxo é arquimediano? Professor, que história é essa? Aliás, antes, o que é um empuxo arquimediano? Bom, o empuxo arquimediano é aquele que obedece àquela clássica lei, né, aquela clássica fórmula do empuxo, né? Ou seja, empuxo é igual à densidade do fluido, o volume submerso vezes a gravidade. Até aqui, muito tranquilo mesmo. Existem situações, entretanto, onde essas formulinhas, né, essa ideia, não vão valer, né? E são nessas situações problemas em que a gente diz que o empuxo não é arquimediano. Heriberto, onde, então, que não vai ser um empuxo arquimediano? Bom, o que não faltam são exemplos, né? Mas o exemplo mais clássico é esse daqui, onde eu tenho um bloquinho preso, colado na base de um recipiente qualquer, tá? Aqui, inclusive, eu tenho um líquido de densidade μ, e esse meu recipiente, como eu disse para vocês, ele está colado, grudado mesmo com esse cubo de aresta L. Nesse caso, o empuxo não é arquimediano. Eu não consigo calcular o empuxo ou a força que o líquido exerce sobre esse bloquinho daquela forma convencional, tá bom? Então, isso aí é uma situação de empuxos não arquimedianos. Professor, como que eu faço para desenrolar isso aí? Bom, você vai ter que primeiramente quebrar um pouco a ideia clássica, né? Veja o seguinte, eu tenho um líquido nessa região aqui acima e nessa região lateral. Tranquilo? Tranquilo? O que acontece é o seguinte, veja que nessa região acima, obviamente existe uma coluna de líquido, uma coluna de água, sei lá, né? Então existe uma força que esse líquido exerce sobre essa face, né, lá de cima. Uma força F qualquer. Legal, legal. Muito legal mesmo. Vou batizar essa força de força Fy. Veja que agora na lateral também acontece isso, né? Você tem um líquido empurrando aqui. Você tem um líquido empurrando aqui. O mesmo líquido empurrando aqui e aqui, né? Veja que essa setinha minha ficou muito feia. Nossa, piorou. Bom, mas a ideia, e aqui entra a ideia mesmo que vai acabar com o problema. Essa setinha aqui indica a ação do líquido sobre o bloco, o cubo, né? Veja que aqui também acontece essa força. Mas estando na mesma horizontal, você espera que o tamanho dessas setinhas seja o mesmo. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a minha segunda setinha tem o mesmo tamanho que essa aqui? Tem. Minha terceira setinha, o mesmo tamanho. Minha quarta setinha, o mesmo tamanho, né? E a propósito, deveriam estar igualmente espaçadas. Mas a ideia essencial é muito simples. As forças que acontecem nessa ala, nessa região, acontecem também nesta ala, nesta região, né? De tal forma que, usando a teoria dos vetores, eu posso chegar e afirmar, sem medo de ser feliz, que essa força cancela com essa força cancela com essa força cancela com essa, e essa força cancela com essa força aqui, tá? Aliás, todas as forças se cancelam. Eu coloquei 4 setinhas só para ilustrar, claro. Heriberto, então quer dizer que a força que o líquido tem sobre o meu bloquinho, sobre o meu cubo, é somente a componente Fy? Exatamente. Perfeito, perfeito. E se você lembrar das suas aulas de hidrostática, você vai ver que força é igual a pressão vezes área. No caso, eu vou colocar o índice Y porque eu estou trabalhando com as forças da vertical. Legal. Fy vai ser igual. Esta pressão aqui seria a pressão advinda desta coluna de líquido, ou seja, μ, a densidade do líquido, vezes a gravidade,
né, vezes a minha profundidade. Aqui eu disse que a aresta superior do bloquinho está a uma profundidade h. Legal, legal. E quem seria esta área aqui? Muito simples. L ao quadrado. Heriberto, então quer dizer que essa é a força que o líquido exerce sobre o meu bloquinho? Exatamente. Veja que é uma fórmula muito diferente daquela clássica densidade, volume vezes gravidade. Tá bom? Então fiquem espertos aí. Essa é uma dica muito rápida, porém muito preciosa. Tá bom?